É bom estarmos na casa do Pai, amém? Então nós queremos meditar na palavra do Pai. É a palavra de vida, vida eterna que Ele prometeu a todos aqueles que creem, amém? Por isso é bom, mais uma vez, reforçarmos que Deus nos fez para o louvor da sua glória. Tudo Ele fez, tudo Ele formou, tudo Ele criou para Ele, porque por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Paulo encerra a sua primeira etapa da sua carta aos Romanos, no capítulo 11, no verso 32 a 36, com esta doxologia. A palavra doxologia talvez seja um pouco difícil para a gente entender, mas é exaltação. Doxa em grego é glória. A Deus toda a glória, toda a honra e todo o louvor. É isso que Paulo nos ensina. E nós queremos meditar na palavra do Senhor, então, aqui com vocês. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 8. Nós queremos falar um pouquinho neste texto sobre um tema que Jesus e também o Antigo Testamento falam, o apóstolo Paulo fala, que nós vamos descobrir na leitura deste texto aqui dos versos 11 até o verso de número 21. Romanos está na minha cabeça. Marcos capítulo 8, verso 11 até o 21 do capítulo 8. Esse texto nós não temos ele projetado ali, mas eu peço então que você abra sua Bíblia para que você possa acompanhar este texto. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Então vieram os fariseus e começaram a discutir com Jesus, pedindo-lhe um sinal do céu, para o colocar à prova. Depois de suspirar profundamente no íntimo, ele disse: Por que essa geração pede um sinal? Em verdade vos digo que não será dado sinal algum a esta geração. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Os discípulos esqueceram-se de levar pão e tinham apenas um pão no barco. E Jesus advertiu-os: Atenção, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não temos pão? Ao perceber isso, Jesus lhes disse: Por que discutis por não terdes pão? Ainda não compreendeis? Não entendeis? O vosso coração está endurecido? Tendes olhos e não vedes? Tendes ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais? Quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles responderam: 12. E quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles responderam: 7. E ele lhes disse: Não entendeis ainda? Vamos orar? Querido Senhor, nós pedimos pela Tua direção nesta palavra, porque ela foi revelada a nós pelo poder do Espírito Santo através da pena de Marcos, discípulo de Pedro, trazendo até nós o conhecimento deste fato que os discípulos presenciaram, mas que hoje se torne palavra viva no coração e na mente de cada um de nós que estamos aqui reunidos debaixo do nome do Senhor Jesus. Oramos em nome dele, Pai. Amém. Amém? Nós temos 2 grupos de pessoas aqui. Nós temos os seguidores de Jesus ou os perseguidores de Jesus.
nós vemos esse primeiro grupo, dos versos 11 a 13, onde queriam colocar Jesus à prova. Na verdade, não era porque eles desejavam crer no Senhor Jesus. Eles desejavam encontrar alguma coisa que condenasse Jesus, que desabilitasse Jesus da sua autoridade de ensinar a palavra de Deus. Mesmo diante de tantos sinais e maravilhas que Jesus fazia, aqueles homens não creram. Por isso Jesus diz que não se faria sinal algum para aquela geração. No outro texto, Jesus diz que o único sinal que seria dado àquela geração era o sinal de Jonas. Mateus capítulo 12, verso 40, por exemplo, Jesus diz que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga daquele grande peixe, o Filho de Deus, o Filho do homem, ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. E assim aconteceu. 3 dias depois, Jesus ressuscitou. Havia uma possibilidade muito fácil de eles, como autoridades, com o governo, juntamente com o conluio das autoridades romanas, provar que Jesus não havia ressuscitado. Havia uma guarda ali escalada para cuidar do túmulo. Mas, de fato, Jesus ressuscitou. E aquele sinal é o sinal que até hoje traz a incredulidade cravada no coração daqueles fariseus, daqueles saduceus, daqueles judeus que até hoje ainda não creem na ressurreição de Jesus. Para que eu e você sejamos salvos, necessitamos de 2 passos. O primeiro é crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. O segundo é confessar que Ele é nosso Senhor com a nossa boca. Paulo explica isso em Romanos no capítulo 10, versículos 8 até o 13. Ele fala que só tem 2 passos para nós darmos a fim de que nós sejamos salvos dos nossos pecados. Não é que nós agora vamos entrar numa lista de pagamento, ou vamos fazer os pagamentos dos nossos pecados parcelados em longas e distantes prestações. Mas é crer tão somente no nome de Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Ele nos libertou. Paulo escreve aos Colossenses que o escrito de dívida que era contra nós, Jesus pregou na cruz, porque ele foi pregado na cruz. Então, há um saldo a teu favor. Isaías, no capítulo 40, no verso 1 e 2, nos diz que esse saldo é em dobro. Para que você não tenha dúvida do perdão de Deus, Ele pagou em dobro. Ou seja, você não pode dizer, Deus não é poderoso para perdoar os meus pecados e me salvar. Jamais nós poderemos ousar a dizer isso. Para mim não tem solução. Para nós tem solução sim. E a solução se chama Jesus de Nazaré. Amém? O que é que Jesus alerta aqui? Ele alerta sobre o fermento. O que a Bíblia diz sobre o fermento? Vamos ver alguns textos aqui. Olha, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6 ao 8. Diz assim, não é boa a vossa jactância. Jactância é orgulho. Jactância é orgulho. É uma raiz que produz em nós afastamento de Deus. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa, ou a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, ou Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos
da sinceridade e da verdade. O que acontece? O fermento, quando ele é colocado no trigo, ele leveda o trigo. Em Atos capítulo 13, versículo 37, Paulo, anunciando a mensagem, juntamente com Barnabé, ele diz, olha, Davi morreu e foi sepultado e a ossada dele está lá. Mas Jesus morreu e ressuscitou. O corpo dele não sofreu decomposição, não foi corrompido. Não havia fermento nele. Em outras palavras, Lucas capítulo 12, verso 1, nos diz que o fermento dos fariseus, Jesus dizendo, era a hipocrisia. Eles falavam, mas não faziam. Jesus diz em Mateus capítulo 23 que estas pessoas que eram religiosas, eles faziam fardos pesados, mas eles não carregavam. Mas obrigavam o povo a carregar. Eles falavam, mas não viviam. Eles ensinavam, mas não praticavam. Era a hipocrisia. Era o fingimento. Hoje nós corremos o mesmo risco. Hoje nós corremos o mesmo risco. O alerta de Jesus aos seus discípulos no texto que segue, do verso 14 ao 21, é justamente sobre isso. O perigo do fermento dos fariseus. E nós vemos isso espalhado na religiosidade, no mundo à nossa volta, em tantos meios. Alguns dizem, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Ali você não pode isso, não pode aquilo outro. Então, na frente das pessoas, na frente dos, assim ditos, irmãos, as pessoas se mantêm com um certo padrão estabelecido. Mas quando ele sai dali, quando ele sai daquela cidade, ele vai para uma outra cidade, lá ninguém conhece ele. Então, ou ela, por assim dizer, e lá a pessoa muda de figura. Esse é o fermento da hipocrisia. E nós corremos esse risco. É um risco que corre toda a igreja em todas as épocas, em todas as eras. O que Paulo está falando aqui, ele está usando uma analogia do que aconteceu no dia em que o povo de Deus saiu do Egito, quando a festa dos pães sem fermento foi celebrada. Então, Êxodo, capítulo 12, nos ensina: comereis pães sem fermento durante 7 dias. Logo no primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois quem comer pão fermentado entre o primeiro e o 7º dia será exterminado de Israel. O que é o fermento que está dentro de casa? Na antiga aliança, a ideia das pessoas é que era o local, a casa. O que Paulo está falando em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 a 8, a casa somos nós. Por isso Paulo fala da malícia, ele fala da maldade, mas ele também fala da verdade e da sinceridade. Nós já explicamos aqui de onde vem a palavra sinceridade, sincero. Sincero é aquele que não tem rachadura. As pessoas faziam vasos e davam alguns trincados, eles passavam cera. Eles eram mais baratos, porque quando você colocava perto do fogo, no calor, aquela cera derretia. Então o vaso sem cera era mais caro. Então o comerciante, ele estava vendendo o vaso e a pessoa fala assim, não, eu quero sem cera. Isso aqui é sincero. Essa pessoa é sincera, ela não tem rachadura, ela não está maquiando. É daí que vem a palavra sincero, ou sincera, ou sincera.
nós devemos ser pessoas sem cera. É preferível nós mostrarmos as nossas rachaduras do que taparmos as nossas rachaduras. Deixa que Deus substitua. Deixa que Deus conserte. Ele é o oleiro. Ele é o oleiro mais perfeito do universo. Jeremias capítulo 18, Jeremias estava indignado com tudo que estava acontecendo dentro de Israel. E então Deus diz para Jeremias: Jeremias, eu não vou mais falar com você aqui. Vai para a casa do oleiro. E Jeremias desce, vai na casa do oleiro. E então Jeremias fica olhando o oleiro trabalhar. E o oleiro começa naquela roda, girando com os pedais, e ele começa a moldar um barro. E aí aquele barro começa a tomar forma, e começa a formar um vaso. Só que daí o vaso desanda. O vaso desanda e o oleiro pega e soca e amassa de novo, e coloca ali e começa a moldar de novo, até formar um vaso que ele decide fazer. Aí Deus fala com Jeremias: Jeremias, assim como o oleiro, quem forma o vaso sou eu. Quem fez você é Deus. É Deus quem moldou você. Deus amou você do jeito que você é, não para deixar você do jeito que você está. Deus amou o apóstolo Paulo, que perseguia a própria igreja dele. E Deus usou Paulo agora para difundir o evangelho no mundo todo. Eu jamais escolheria um Paulo. Eu acredito que você também não. Era a última pessoa que a gente iria escolher para poder pregar o evangelho. Mas Deus usa Paulo como um exemplo para dizer: a sua vida tem jeito. Talvez você está vivendo um tempo de muita dificuldade. As circunstâncias da vida estão te levando a ser um escravo, muitas vezes, de vícios. Esse é o fermento que está deteriorando o seu caráter, está deteriorando a sua saúde, está deteriorando os seus relacionamentos. Muitas vezes, por causa de vícios, as nossas famílias são destruídas. O que é que Deus está dizendo? Tira o fermento de dentro. Tira isso de dentro de você. E Deus é poderoso para te ajudar a tirar esse fermento de dentro de você, para que você tenha uma vida cada dia mais semelhante àquele que é o pão sem fermento, que é Jesus. O pão vivo que desceu do céu. Olha o texto na sequência, os conselhos. Verso 16. No primeiro dia e no sétimo dia haverá uma santa convocação. Nesses dias não se fará nenhum trabalho, a não ser a preparação da comida de cada um. Podereis fazer apenas isso. Havia então um dia especial, como um Shabat, no primeiro e no sétimo dia. É Deus quem criou todas as coisas. Deus formou você. E no final você vai ter um encontro com Ele. No primeiro e no sétimo simboliza que no início quem fez você foi Deus. Deus planejou você como um oleiro planeja o seu vaso. Em Romanos, no capítulo 9, Paulo fala: você não pode dizer para o oleiro: a sua obra não tem alça. Você não me fez nascer numa família rica, por exemplo. Você não me deu muitos talentos. E talentos também. Então, a minha vida, eu quero vivê-la do meu jeito. Não. Busque a Deus, Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Cada dia da sua vida, Deus planejou. Naquele dia, quando nós chegarmos na presença de Deus, Ele vai nos mostrar como a nossa vida foi planejada por Ele. E nós vamos olhar para a nossa vida e nós vamos nos arrepender e dizer: Senhor, como eu vivi aquém do que o Senhor planejou para mim. Como eu fui incrédulo.
Como eu duvidei do teu amor por mim. Deus tem um plano maravilhoso para nossas vidas. E Ele quer revelar isso dia a dia. Ele não vai te dar isso como se fosse um pacote, mas Ele quer ter comunhão com você. Se é uma das coisas que Deus mais quer, é ter comunhão e andar com você todos os dias. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias. É todos os dias. E não é só todo dia, é o dia todo. Não é maravilhoso isso? Por isso Paulo diz aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Tenham comunhão constante com Deus. Sejam agradecidos, porque essa é a vontade de Deus. Você seja agradecido. Olha a sequência do texto, no verso 17. Portanto, celebrareis a festa dos pães sem fermentos, porque nesse mesmo dia tirei vossos agrupamentos da terra do Egito. Por isso, guardareis este dia através de todas as vossas gerações como estatuto perpétuo. Jesus nos tirou da escravidão dos nossos pecados. O povo estava preso, estava escravizado no Egito. Essa foi a libertação que Deus proporcionou para o seu povo. Mas essa libertação apontava para a verdadeira e definitiva libertação que Jesus fez na cruz do Calvário. E é por isso que quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos participando da Páscoa, da libertação. É Ele quem nos tirou da escravidão. João capítulo 8, verso 31 e 32, Jesus disse: se as minhas palavras permanecerem em vocês e vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês vão conhecer a verdade. E ele disse isso para as pessoas que haviam crido nele. E a verdade vai libertar vocês. Essa companhia, essa caminhada nossa com Deus. Quando Deus tirou o povo do Egito, eles ainda marcharam por 40 anos pelo deserto até chegar na terra prometida. Esse é o tempo da nossa jornada aqui nesta vida. Deus vai tirando de nós aquilo que precisa ficar para trás. São os fermentos que nós temos que tirar da nossa casa, do nosso coração. E temos um fermento novo, uma massa nova, uma massa nova, uma massa sem fermento, sem hipocrisia. Nós não precisamos fingir para agradar a Deus. Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe que a gente é pó, mas do pó Ele faz um vaso. Amém? Deus quer moldar a sua vida. Tome posse da bênção de Deus. Tome posse da graça de Deus. Porque quando nós temos a graça de Deus conosco, nada pode ser contra nós, Paulo fala em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu único filho, não nos dará todas as demais coisas com ele. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, o amor de Deus é derramado no seu coração. Então você tem alegria, disposição para viver. Verso 18. Comereis pães sem fermento desde o entardecer do dia 14 do primeiro mês até o entardecer do dia 21. 7 dias. O dia 14 era o dia do primeiro mês, que era chamado mês de Nissan. Era o dia em que Deus libertou eles. Nesse mesmo dia 14, foi o dia em que Jesus foi pregado na cruz, e às 3 horas da tarde, Ele entregou a sua vida por mim e por você. Todo esse ritual mostrava e apontava para uma pessoa, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. O pão era aquilo que o sustentava. Naquele dia eles pegaram o sangue do cordeiro e passaram nas portas, tanto nos umbrais quanto na verga da casa.
O que isso significa? Que você precisa estar marcado com o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro precisa estar na sua vida. A casa simboliza você. Deus não habita em construções feitas por mãos humanas. Deus não fica dentro desse lugar. Quando a gente sai daqui, Ele vai junto com você. Paulo e Estevão, em Atos capítulo 7 e 17, dizem que Deus não habita em construções feitas por mãos humanas. Quando Deus criou os animais, Deus disse, hajam animais, hajam peixes, hajam aves. Mas quando Deus fez Adão e Eva, Deus botou a mão na massa. E do barro Ele formou o homem. Deus formou a mulher. Deus colocou a mão na massa. Deus preparou um lugar para Ele habitar. É você. Então, tira fora todo o fermento, tudo aquilo que pode ir leveda, e de fato leveda. Esse é o conselho de Jesus para mim e para você. Verso 19. Não haja fermento algum nas vossas casas durante 7 dias, pois quem comer pão fermentado será exterminado da comunidade de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu somente para o israelita. Ele morreu também para o estrangeiro. E já estava profetizado aqui que Deus em Cristo uniria tanto os judeus, os israelitas, como os gentios, que somos nós, num só povo. Amém? Verso 20. Não comereis nada fermentado em todas as vossas habitações, comereis pães sem fermento. O que Deus deseja que eu e você vivamos uma vida com Cristo. Que a gente não se preocupe com o outro pão. João capítulo 6 nos diz que aquele povo estava preocupado com um pão que matou a fome. Esses mesmos pães que Jesus diz aqui, 5 pães, Ele alimentou 5.000 pessoas. Sem contar mulheres e crianças. Eles vêm atrás de Jesus, Jesus diz, olha, trabalhem pela comida que desceu do céu. O pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão da vida. Ele é o nosso sustento. Então você precisa se alimentar de Jesus. Ele diz, olha, o que eu digo para vocês é espírito e é verdade. A carne para nada aproveita. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Eles se escandalizaram com Jesus, assim como esses fariseus se escandalizaram com Jesus. Diz, como é que ele pode dar de comer da sua própria carne, ou dar de beber do seu próprio sangue? O que Jesus estava falando aqui é um comer espiritual. É todo dia você buscar Jesus, é todo dia você beber da fonte que é Jesus. Ele é a fonte. Amém? Fermento é maldade e malícia. Paulo diz isso em 1 Coríntios 5, versículos 6 a 8. Maldade e malícia. Provérbios 14, verso 32 nos ensina, pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. A nossa vida não termina no túmulo. É como há poucos dias atrás, num sepultamento, eu disse para as pessoas que estavam ali, a morte não tem a palavra final. Muita gente pensa que a morte tem a palavra final. Morreu, acabou. Não. Para aquele que é justificado por Cristo, ainda que ele morra, viverá. É isso que ele prometeu. Ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Há uma promessa de vida que paira sobre a sua e a minha existência. Mateus capítulo 16, versículo 6 e versículo 12 nos ensina. E Jesus lhes disse, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. 12.
Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus, dos ensinamentos. Paulo lutou muito contra a doutrina dos fariseus e dos saduceus nas igrejas por onde ele passou. Eles diziam, você tem que se circuncidar, você tem que guardar o sábado, você não pode comer carne de porco, isso, aquilo, mas não, Jesus morreu, beleza, mas você tem que fazer a sua parte. Essa é a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Seguidor ou perseguidor? Quem é que nós somos? O que o perseguidor faz? Ele persegue por interesse. Aqueles homens queriam ver um espetáculo. Aliás, Herodes, quando Jesus foi levado para Herodes no dia da condenação, ele disse, faz um milagre aí para eu ver. E como Jesus não o obedeceu, ele escarneceu de Jesus, ele colocou o manto de realeza sobre Jesus. Você é o rei? Você veio tirar o meu lugar? E começou a escarnecer de Jesus. É verdade que alguns pregam Cristo até mesmo por inveja e discórdia, mas outros o fazem com boas intenções. Estes que fazem com boas intenções, fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para defender ou para a defesa do Evangelho. Mas aqueles que fazem por discórdia ou por inveja, aqueles anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. Filipenses, capítulo 1, verso 15 a 17. O perseguidor usa apenas a razão com astúcia, usa estratégia. É como aqueles homens que vieram para Jesus tentando colocar Jesus à prova para desmerecer o ensino de Jesus. Eles usaram todas as artimanhas que eles tinham. Aliás, o cordeiro, no dia 10, ele devia ser separado. E então eles examinavam aquele cordeiro para ver se ele não era cego, não era surdo, ele não era com a pata quebrada, com manchas, doente. Quando Jesus entra no dia que é conhecido hoje como Domingo de Ramos, ele entra em Jerusalém, então, naquele dia, e a partir dali, Herodes examina Jesus, Pilatos examina Jesus, os herodianos examinam Jesus, os fariseus examinam Jesus, os saduceus examinam Jesus, o sumo sacerdote examina Jesus, dois, Anás e Caifás, o próprio Sinédrio examina Jesus. Porque para ter uma substituição à altura da necessidade do nosso pecado, tinha que ser um cordeiro sem defeito. E é por isso que João Batista, quando viu Jesus andando à beira do Rio Jordão, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não passa uma tinta em cima do pecado. Ele tira o pecado do mundo. Quando Deus olha para você e você está em Jesus, Ele não vê seu pecado. Ele vê o amor dele derramado sobre a sua vida pelo seu Filho Jesus. Você não precisa mais ficar como escravo do vício, escravo do pecado. Deus libertou você. Se Deus é por nós, quem é contra nós? Ele veio para nos libertar e nos salvar. O perseguidor vive de murmuração, está sempre insatisfeito. Esses homens que viviam atrás de Jesus estavam sempre insatisfeitos. Eles viram, na semana que antecedeu a prisão de Jesus, um homem de 4 dias morto sair do túmulo.
E aí eles chegaram à conclusão, se a gente deixar esse homem continuar, os romanos vão ver e vão tirar o nosso lugar, quer dizer, a gente vai perder o poder e vai oprimir a nação. Então é melhor que ele morra. Então eles decidiram definitivamente matar Jesus. O perseguidor vive à procura de sinais. Só se segue, se vê sinais acontecendo. Hoje nós vemos muita gente assim. Eles ficam caçando ministérios, ficam caçando igrejas. Eu vi falar que lá está acontecendo milagre. Aí ele vai atrás. Mas na verdade ele é só um espectador. Ele quer ver a coisa acontecendo. Ele não quer ter comunhão com o Senhor Jesus. Ele não quer ter o toque do Senhor Jesus como essa mulher que há 18 anos estava encurvada por causa de uma enfermidade. Ele quer ver espetáculo. E aí ele vai atrás. E fica, vai aqui, vai ali, vai lá, vai cá. Aí dizem que a caverna tem aparições, ele vai atrás. Aí ele vai lá onde eles construíram uma capela, ele vai lá, porque lá aconteceu algumas aparições, e ele vai lá. Deus não está longe de você. Deus não está longe de você. Está ao alcance de uma oração. Quando você diz, Pai, em nome de Jesus, Ele está ali te ouvindo. Isso não é maravilhoso? Não depende de templos, não depende de homens, depende apenas da sua fé. Se você crê e ora, e você busca, Deus se deixa achar. Porque essa é a promessa dele. Você vai me buscar e você vai me achar. Quando? Quando os outros encontrarem? Não, quando você me buscar de todo o coração. Então, quando você buscar Deus de todo o coração, Ele vai se deixar achar por você. Deus não tem filhos prediletos, mas tem alguns que o preferem mais que outros. E Ele se revela mais a esses. Eles têm mais comunhão com Ele. Mas você também pode ter a mesma comunhão com Ele. O mesmo nível de comunhão com Ele. Em Mateus, no capítulo 22, dos discípulos de Jesus, eles queriam privilégios. Chegaram a levar a própria mãe para conversar com Ele. Ó Jesus, que no teu reino um dos meus filhos sente do lado direito e outro do lado esquerdo. Jesus já tira eles do páreo. E os outros 10 discípulos ficaram zangados. Por quê? Por que eu não pensei nisso antes? Jesus disse, olha, é Deus que vai estabelecer isso. Agora tem um privilégio para você e para mim, sentarmos à mesa com Jesus. Isso Ele prometeu. Leia as promessas de Jesus para a sua igreja no livro de Apocalipse, no capítulo 2 e no capítulo 3. Leia as promessas. Eu darei ao que o vencedor se assente comigo para a ceia. E não só se assente comigo na ceia, assente-se também comigo no trono. Então, não tem privilegiados. É para aquele que crê. Amém? 1 Coríntios capítulo 1, verso 22 e 23 nos diz, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Não mudou. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Porque o gentio, ele procura entender Deus pela sua razão, mas Deus é maior que a nossa razão, gente. A gente, no máximo a gente é aquele vaso que foi moldado. O oleiro, ele faz vasos de diferentes tipos. Ele é sábio para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Deus é muito criativo. O seguidor faz o quê? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Só tu, ou tu é que tens as palavras da vida eterna? João 6, 68. Quando Jesus faz aquele discurso
aquela grande multidão bate em retirada, se escandalizam com Jesus. Mas Pedro diz, para quem é que nós vamos? Tu é que tens a palavra da vida. Só tem um que tem a palavra da vida, se chama Jesus de Nazaré, que está sentado à direita do Pai. É dele, para ele, por meio dele, que são todas as coisas. Ele segue por obediência. Segundo, ele segue por amor. Ele segue por amor. Não porque ele quer conquistar alguma coisa, não, porque ele foi amado primeiro. Deus nos amou primeiro, por isso nós podemos amar. Né? Paulo fala, o amor de Cristo nos constrange. Esse constrangimento, não tem como nós não respondermos a este amor de Deus. Não foi algo que nós conquistamos, não foi algo que nós fizemos, não foi justiça própria, não foi uma caminhada de 700 quilômetros de joelho, arrastando uma cruz, carregando um crucifixo ou coisa desse tipo. Nada disso. Foi só o amor dele que levou sobre si as minhas cargas e as suas cargas. João 21:15, que fala desse amor, Jesus pergunta para Simão, você me ama? Então, se você me ama, cuida dos meus cordeirinhos, apacenta meus cordeirinhos, faça a obra. A resposta de Pedro, nas 3 vezes que Jesus pergunta, ele diz, olha, esse amor que você quer de mim, eu não tenho condições de te dar. Porque antes ele tinha dito, eu morro contigo, Jesus, eu vou para a cadeia contigo. Mas quando ele foi confrontado, ele negou Jesus 3 vezes. Deus não espera que você seja perfeito para segui-lo. Deus quer que você o ame. De todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E ame o seu próximo também, do mesmo jeito que você ama você. Amém? E ainda, 1 João 4,19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Terceiro, o seguidor segue movido pela fé. Não porque Deus faz um sinal, daí eu vou seguir ele. Nós seguimos Jesus pela fé. Visto que andamos por fé e não por vista ou pelo que vemos. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem ou se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É fé. Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Deus responde fé. Porque se Deus respondesse necessidade, cada vez que a gente tivesse necessidade, a gente ia buscar Deus. Aí Deus se tornaria como um supermercado. Quando você precisa, você vai lá. Aí depois que você encontrou o que você queria, abandona o supermercado. Você não tem compromisso com o supermercado, tem? Você precisa da erva, do chimarrão, você precisa do feijão, do arroz, você vai lá e compra. E você vira as costas e sai. Muitos meios de pregação do Evangelho hoje se tornaram comércio. As pessoas vão lá, buscam um milagre, viram as costas para Deus e nunca mais aparece. Querem Deus só para suprir as suas necessidades. Então, nós precisamos entender que Deus não responde necessidades. Deus responde fé. Porque cheio de necessidade, nós vivemos num mundo repleto de necessidades. O seguidor segue movido pelo desejo de adoração. João 4, 23 e 24, Jesus fala para aquela mulher. Jesus está sentado no poço de Jacó. Na verdade, Jesus é um poço sentado em cima de um outro poço. Jesus é a fonte do Espírito Santo. O Espírito Santo é a água no Evangelho de João. Aquela mulher veio buscar água ali.
E então ela começa a discutir teologia com Jesus. E Jesus diz para ela: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus é a verdade. No Evangelho de João é claríssimo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: eu vim como testemunha da verdade. Aí Pilatos pergunta para ele: mas o que é verdade? Estava na frente dele, ele não estava vendo a verdade. Amém? E mais? Jesus nos adverte porque corremos o risco de quê? Primeiro, sermos influenciados. Os discípulos foram influenciados ali. Jesus advertiu eles e eles acharam que era fermento de pão que Jesus estava preocupado. Que mais? Segundo, termos uma mente lenta para entender. Os discípulos demoraram para entender. Jesus teve que explicar. Corremos o risco de termos uma mente lenta para entender. Terceiro, termos um coração endurecido. Jesus disse: o coração de vocês está endurecido. No coração endurecido, é como pedra. Não dá para moldar. O barro, quando fica duro, ele quebra. Precisa ser amolecido. Nós temos que ter nosso coração macio, deixar que Deus, como oleiro, molde a nossa vida. Agora, tirando o fermento, tudo aquilo que fermenta a nossa vida, está destruindo a nossa vida, e buscarmos deixar Deus moldar a nossa vida conforme a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Quarto, estarmos cegos. Jesus diz: vocês não enxergam, vocês têm olhos, mas não enxergam. Vocês estão cegos. Que mais? Quinto, estar surdos. Temos ouvidos, mas os ouvidos são surdos. Esses são os questionamentos que Jesus faz. Quantas perguntas ele faz aqui no verso 17 e 18 para os seus discípulos. Depois de 2000 anos, o que é necessário? Por que Jesus se preocupou em alertar os seus discípulos do fermento dos fariseus e de Herodes? Nós precisamos fazer uma autoanálise de nós próprios. Por que sigo Jesus? É porque eu quero um milagre? É porque eu quero ficar rico? Ser próspero? Ora, se ele deseja que você seja próspero, seja rico, ele tem um propósito com esse dinheiro. Não é para você pisar na cabeça dos outros. É para você sustentar a obra. É para você fazer um tesouro no céu. Por que nós seguimos Jesus? Essa é uma pergunta que cada um de nós precisa responder com honestidade para si mesmo. Porque senão nós vamos ser que nem os discípulos. Tinham olhos, tinham ouvidos, tinham entendimento, mas estavam lentos para entender. Não estavam vendo o que Jesus estava ensinando, não estavam entendendo o que Jesus estava falando. Amém? Que nós possamos, com sinceridade, com humildade, dizer: Jesus, me ajuda. Ele é o pão sem fermento. O seu corpo não viu corrupção. Ele ressuscitou dos mortos e ele quer dar a você um corpo imortal que não perece mais. Que não é que nem esse nosso aqui, que está sendo fermentado, cada dia mais está perecendo, mas é um corpo imortal. Paulo então explica em 1 Coríntios capítulo 15, aquilo que é corruptível seja revestido do que é incorruptível, o que é mortal seja revestido do que é imortal. Então vai se cumprir a palavra: tragada foi a morte pela vitória. Amém? Essa vitória é para você, é para nós, indiscriminadamente.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não deteriore, não pereça, mas tenha vida eterna, imortalidade. Creia no Senhor Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos orar ao nosso Deus. Talvez você nunca tinha ouvido sobre este amor de Deus, esse plano de Deus, esse projeto de vida eterna, que Ele mandou espalhar essa notícia pelo mundo todo. Ele disse: ide por todo mundo e pregue o Evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado, se submeter ao senhorio do Senhor Jesus, será salvo. É só crer nele. Deus responde fé. Deus responde fé. Quando você crê, Ele responde a sua fé. Ele te visita. Ele te dá vida eterna. Pai, nós pedimos que o Senhor, pelo Espírito Santo, vasculhe o nosso interior. Veja, Senhor, por tua misericórdia, onde ainda temos algum tipo de fermento dentro de nós. Para que possamos jogar fora este velho fermento da velha natureza que nós herdamos de Adão e Eva. E possamos ser revestidos da nova natureza, assim como Paulo diz, despir da velha natureza e revestir da nova natureza, do novo homem criado segundo Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a viver essa dinâmica do teu reino, dia após dia, até o dia em que o Senhor nos chamar para estarmos contigo na eternidade. Até aquele dia, Senhor, nos guarda, nos livra, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos da maldade, livra-nos, Senhor, da malícia, livra-nos, Senhor, da velha natureza, ajuda-nos, Senhor, a cada dia lembrarmos que nós abrimos mão, quando descemos as águas do batismo, de sepultar a nossa velha natureza e o nosso desejo. Que possamos dizer como Paulo: agora não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E o viver que agora eu vivo na carne, vivo para aquele que por mim morreu e ressuscitou e vive eternamente. Amém. Em nome dele, o Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar essa canção e assim encerrar esse culto de adoração, de meditação na palavra dele. Mas não saia daqui sem tomar posse dessa bênção de Deus para a sua vida. Você que já tem essa bênção na sua vida, se alegre porque um dia Deus tocou a sua vida e você está aqui para adorar. Mas se você hoje sentiu que essa palavra tocou seu coração, não deixe esse lugar do mesmo jeito. Entregue seu coração a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Ele está pronto para te receber de braços abertos, como o pai recebeu o filho pródigo. Ele correu ao encontro do filho. Ele não esperou o filho terminar de chegar em casa, ele correu ao encontro. Amém? Saiba que Deus te ama e deu o mais precioso que ele tinha por você. Isso prova o amor de Deus. Deus já provou o seu amor por nós.